falar sobre a família é sempre. Eu tenho um verdadeiro fascínio pela família, não só como advogada, mas como pessoa também. Sem dúvida. Muito boa noite. Mais uma vez agradecer pela sua presença aqui. Quero te apresentar aqui para as pessoas, né? Para quem não me conhece, aqui nós estamos misturando nossos públicos. Eu sou Pois Valéria, é. eu sou especialista em direito de família, tenho feito um trabalho voltado para a defesa do homem no direito de família, justamente para nós discutirmos as questões jurídicas que envolvem todos os entes familiares, e eu tenho feito um trabalho específico para os pais. Vou te apresentar, se me permita. Claro, fica à Rodolfo, vontade. eu fiz até aqui uma colinha para não errar essa apresentação. Rodolfo Canônico é diretor do Family Talks, graduado e mestre em engenharia eletrônica, além de especialista em políticas públicas para a família pela Universidade Internacional da Catalunha. Rodolfo Canônico é cofundador da Family Talks, uma ONG que faz advocacy pelo fortalecimento das famílias. Fiz certinho a sua Perfeito, apresentação. sim, maravilha. Rodolfo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da Family Talks, dessa ONG, para a gente depois adentrar no nosso objetivo aqui da live. Perfeito. Eu agradeço. Bom, a nossa ONG é uma organização da sociedade civil, já antiga, fundada em 1978, com o propósito de promover o desenvolvimento familiar aqui no país, tá? A maior parte da história da organização foi voltado para a realização de programas de desenvolvimento familiar, de atenção direta às famílias, mas a partir de 2018 nós organizamos um trabalho de advocacy, um trabalho de incidência na opinião pública. A nossa visão é que boa parte da transformação social que nós sonhamos para o nosso país, passa pelo fortalecimento das famílias, porque as famílias são o lugar de proteção social por excelência, são o espaço de desenvolvimento das pessoas, do exercício do cuidado, e, enfim, sem famílias não tem como uma pessoa se desenvolver. Todos nós viemos de uma família, essa é a nossa experiência, e não existe alternativa às famílias, não é? Inclusive, quando as famílias têm algum problema, falham, aí podem surgir vários outros problemas. Então, essa é a nossa visão. Nós atuamos nessa incidência junto ao poder público, estudando os desafios que afetam a vida das famílias, construindo soluções em conjunto com o poder político, para dessa maneira conseguir gerar o impacto que nós precisamos e assim transformar a vida das pessoas, não é? A política é um espaço privilegiado para a discussão de problemas e construção de soluções, porque as soluções que a política pode trazer são soluções em escala, soluções que trazem um efeito disseminado na sociedade. É por isso que nós migramos de uma atuação de atenção direta às famílias para atuar na política. O nível de impacto que isso pode trazer é bastante mais amplo. Então, resumidamente, esse é o nosso lugar de atuação. Não, é um trabalho fantástico, né? Que justamente ele traz o reflexo social, não só diretamente, mas também como base para que nós possamos ter consciência e ferramenta de luta mesmo em prol da família. Sem Hoje dúvida. Hoje nós estamos aqui com o objetivo de explicar a importância ativa do impacto que tem, dos impactos tanto legais, emocionais, dos pais, né, na criação, na vida ativa das crianças e adolescentes. O pai, a gente tem, né, muitos estudos demonstram isso, nós não tínhamos esse interesse sobre a paternidade há algum tempo atrás, hoje nós nos interessamos muito, até pela a própria sociedade, as políticas tanto sociais e públicas familiares, elas também são importantes pela própria mudança social. A gente mudou, Sim. a nossa consciência social mudou. E a gente percebe assim, na vida prática o quanto a presença paterna ela tem importância tanto nos aspectos sociais quanto jurídicos na vida dos filhos. E assim, trazer esse amparo, trazer essa visão, você traz, você dá àquele que se interessa e a quadros
nefáticos de abandono, de criminalidade, sim, de problemas psicológicos, esse interesse, a ferramenta para que a gente possa modificar. Juridicamente, assim, como advogada, eu advogo já há 19 anos, dos quais mais de 10 anos tenho dedicado ao direito de família, que a mudança social, sabe, Rodolfo, o interesse masculino pela mudança. Hoje, o pai, ele não tem interesse de ser somente o provedor. Ele quer participar desde o nascimento do seu filho até a vida adulta, a ser ativo. sim, E alguns, eles nem conseguem entender, que eu né, assim, vejo na minha vida prática, que eles possuem esse direito. E eu, assim, andei vendo o seu projeto, a sua visão, a questão principalmente do projeto da licença paternidade, ela vai muito de impacto com essa mudança de consciência. E aí, às vezes, perfeito. muito me preocupa, eu sinto assim, ver se você concorda comigo. Hoje a gente tem uma mudança social, uma mudança, uma visão política, mas ainda temos restrição jurídica dessa figura paterna. Então, um projeto de lei como esse, ele causa um reflexo muito forte jurídico. E isso, eu acho, não sei Sim. se você consegue ter essa visão também. Assim, o que a gente vê, né? A importância da figura paterna, ela tem sido redescoberta, não é? O pai, ele não é uma figura, vamos dizer, figurativa no cuidado da criança. Primeiro porque nas últimas décadas a sociedade tem passado por transformações muito relevantes que estão levando a uma alteração na dinâmica de cuidado que as famílias exercem, não é? Então, talvez aí no século XIX, início do século XX, houvesse uma expectativa de que as responsabilidades de cuidado de crianças eram das mulheres, embora antes disso as mulheres sempre trabalharam, não é tanto quanto os homens, é que o contexto social era diferente, sociedade muito mais rural, etc., não é? Agora, com a Revolução Industrial, as mulheres passaram a ocupar espaços de trabalho que já são diferentes do espaço doméstico, e assim, em algum momento, começou a surgir conflito entre cuidar e trabalhar. Então, essa é uma primeira questão, não é? Essa mudança do posicionamento da mulher dentro da sociedade e da estrutura familiar. Uma outra questão que está bastante associada a isso é, naturalmente, uma transformação nas possibilidades que o homem tem. Porque, veja, cuidar de uma criança é uma capacidade que o homem tem tão desenvolvida quanto a mulher. Não existe uma incapacidade, é um mito que se tem por aí, né, de que não, a mulher cuida melhor da criança. E, naturalmente, existem funções que biologicamente correspondem à mulher por uma questão evidente, por exemplo, a amamentação, não é? E é muito importante a amamentação materna, exclusiva, no peito, não só pela qualidade do leite materno, como pela relação até física que existe da criança com a mãe. Aquilo faz parte, uma parte importante do desenvolvimento daquela criança. Mas os homens, fora questões pontuais como essa, têm tanta capacidade de cuidar das crianças como as mulheres. Hoje sabemos aí até de certas transformações hormonais, uma adaptação que o corpo de um homem sofre para orientá-la ao cuidado, né? Então, isso é positivo, isso não tem nada a ver com prejuízo para o homem, pelo contrário, traz vários benefícios associados à construção da felicidade, da satisfação e do bem-estar. Não é de maneira que, então, biologicamente, o homem está tão preparado para cuidar de uma criança quanto uma mulher. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que no contexto social atual, em que as mulheres estão bastante envolvidas no mercado de trabalho, e a tendência é que haja uma equivalência em relação à participação dos homens, naturalmente a demanda de cuidado por parte dos homens vai crescer. Cada vez mais os homens vão ter que se envolver em cuidados de crianças dentro da sociedade, de maneira que é um processo irreversível. E é benéfico. Os maiores beneficiados deste processo são os próprios homens.
As crianças também são beneficiadas, porque faz bem para as crianças a presença do homem nos cuidados, ela é complementar à presença das mulheres, e por fim faz bem às mulheres, que estão sobrecarregadas com tarefa de cuidado, na medida em que os homens se envolvem mais no cuidado de crianças, as mulheres vão diminuir essa sobrecarga, e isso vai ter um efeito benéfico na população de mulheres de forma ampla. Então todos ganham com maior envolvimento dos homens nas tarefas de cuidado, certo? Aqui no escritório, eu sempre digo assim, quando eu vou fazer questões de acordo, o regime de convivência, eu gosto sempre de deixar bem claro para as partes. Não deixem que o tabu e que essa ideia de que o homem não é capaz de cuidar da sua prole cause reflexo, porque isso é uma sobrecarga da própria mulher. Porque além de, mesmo que ela nunca tenha trabalhado, mas houve o divórcio, isso assim, um dos exemplos, sabe, Rodolfo? Sim. Ela vai ter que buscar uma nova inserção de mercado. E aí ela vai ter que aprender, ela vai ter que utilizar o tempo para trabalhar. Então, dividir essa responsabilidade não só tira uma sobrecarga, mas como traz benefícios para que ela possa se capacitar, para que possa dividir. E para a criança, ela ganha, porque ela passa a ter, ela não fica com figuras divididas. Não, meu pai, ele paga a pensão e a minha mãe se vira para cuidar de mim. A grande Sim. Então, isso também nós advogados, né, dentro assim, eu falo, né, no final da situação do conflito e dessa figura, nós também somos muito responsáveis por deixar muito claro que não existe uma classificação. A lei não é misógina, não tem misoginia na legislação. Pai e mãe é igual perante a lei. E a presença paterna, ela causa um impacto muito positivo na vida do filho. Eu observo, assim, acompanhando casos de família, que a criança que ela tem essa presença paterna, ela se torna mais segura, ela tem uma formação social melhor, ela tem o impacto, assim, dentro da minha visão como advogada jurídica, é da segurança. A presença masculina do pai, essa visão de escola, ele torna um adulto mais seguro. E aí passa pelas fases com mais segurança. E é muito isso também, se der da mudança social, mas também da mudança de consciência. Porque algumas bandeiras que a gente vê levantando sobre a mulher, eu falo que nós mulheres temos que tomar muito cuidado com esse impacto, porque todas as vezes que é colocado um conceito de equidade, não paridade, a gente acumula mais funções e dentre elas de formação e cuidado com os nossos filhos. Eu tenho casos aqui de pais que entram, querem litigar pela guarda dos filhos e que são exímios formadores e que eles conseguem ter uma consciência muito clara que é possível. E, então, assim, na prática, eu acho isso muito bacana, essa visão, porque é claro, assim, pai e mãe tem que ser igual, não só na questão de cuidados, mas também em questões financeiras. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente desse projeto da licença paternidade e a atuação da Family Talks na sociedade, né, do projeto em si, dos impactos sociais, para a gente ter uma consciência e também ter uma visão de como que a atuação importante dessas ONGs, desses projetos, podem fazer para nós como sociedade. Perfeito. A licença paternidade é um projeto que serve como um bom exemplo para explicar a atuação. Veja, a licença paternidade, ampliar a licença paternidade, é uma demanda social. Saiu agora em abril, recentemente, uma pesquisa do Datafolha mostrando que 3 em cada 4 brasileiros defendem a licença paternidade. Esse apoio ele é tão grande entre mulheres como no grupo de homens, então é um apoio muito grande. E também ele
é bastante equivalente em grupos políticos, né? Entre pessoas de direita e pessoas de esquerda. A sociedade se fala tanto de polarização e divisão, um dos grandes consensos que temos hoje é a necessidade de ampliar a licença paternidade. E aí existem histórias pessoais, não é? Eu recentemente descobri que muitas mulheres que fazem parto cesariana optam pela segunda-feira, um dia em que as maternidades estão um pouco mais cheias para isso. Por quê? Porque como são 5 dias corridos apenas a licença paternidade, caso o parto seja na segunda-feira, aquele pai vai ter oportunidade de usufruir esses dias sem competir com fim de semana, esse tipo de coisa. Pois é, descobrimos isso. Então, assim... Meu parto foi numa segunda-feira por essa razão também. Olha aí, um exemplo ao vivo aqui. Então, isso, por um lado, é um problema, porque não corresponde a essa demanda. Essa visão, veja, nós, ano passado, participamos de um evento em que os 5 dias de licença paternidade são dados pela Constituição. Uhum. E o deputado que apresentou a emenda que gerou esses 5 dias, chama deputado Alceni Guerra, ele esteve presente nesse evento, e ele deu o testemunho dele, né? Primeiro que, assim, antes da Constituição de 88, era somente um dia. Qual era o motivo desse dia de licença paternidade? Para o pai ir registrar o filho no cartório, fazer a certidão de nascimento. E só. Ou seja, a mãe vai ficar lá cuidando da criança, amamentando, e o pai vai registrar ele no dia seguinte e acabou. O pai não tem que cuidar da criança. Então, um pouco... A mentalidade da legislação é essa, é uma mentalidade já inadequada, né? Que já não convida o homem a participar do cuidado, né? Então essa é uma primeira questão. Então, o deputado Alceni apresentou essa emenda, na ocasião ele relatou que, inclusive, o próprio presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, sugeriu, olha, Alceni, sua emenda vai cair, não é? Tira ela. E aí, o que acontece? O deputado Alceni estava passando por um momento pessoal, que a filha dele, que participou desse evento, então ela estava lá, ela é recém-nascida, a esposa estava hospitalizada e ele passou a noite meio que em claro com a criança ali. E no dia seguinte era a votação da emenda. Ele falou, dane-se, eu estou aqui nessa situação, nós precisamos desses 5 dias, eu vou lá. Então ele fez um discurso emocionado, chorou, aí começou uma choradeira no plenário, e o fato é que esse discurso convenceu a mudança de votos, e aí temos a licença paternidade de 5 dias. Mas veja, 5 dias, a mesma Constituição coloca 120 dias para as mães. É uma diferença imensa, não é? Então, a legislação ainda diz que quem cuida da criança é a mulher. Então, a importância da licença paternidade, de ampliar a licença paternidade, é fazer um avanço nisso aí. E aqui, eu posso comentar um pouco. Então, primeiro, isso vai trazer vários benefícios, como eu falei. Traz benefícios, em primeiro lugar, para o pai. Os indicadores de bem-estar de homens que estão envolvidos no cuidado de crianças, que têm família, são muito melhores do que dos homens que não. Né? Um dos motivos para isso é que os homens que têm família procuram cuidar melhor da própria saúde. Esse é um dos problemas de homem, é a cabeça dura. Cuida menos, cuida pior da saúde. Isso está bastante pesquisado. Tem até um dado que homens casados têm menos infarte. Está provado isso, é verdade. Por quê? Porque eles fazem um check-up. De responsabilidade com a família. Exatamente. E também porque, enfim, a família cobra, né? Eu cobro meu pai para ele fazer os exames anuais, e não tem, é marcação cerrada. Sim. Mas isso ajuda, né? Certo? Então, assim, homens com filhos têm maior bem-estar, que estão envolvidos no cuidado das crianças. Então, a licença paternidade está associada a essa melhoria. Depois, ajuda a prevenir violência doméstica. É natural. No momento em que a criança nasceu, que chega uma criança, ou foi adotada, porque a licença também vale para o caso de adoção, naturalmente cria um ambiente em que existe uma facilitação do cuidado, um ambiente super positivo e toda uma questão hormonal. Os homens passam a produzir hormônios relacionados ao cuidado. Isso reduz conflitos domésticos, facilita bastante. É benéfico para as crianças, porque a presença do pai, ela faz diferença no desenvolvimento da criança ao longo da vida. A gente já comentou isso, depois pode explorar mais. E também para a mulher, né? Sim. Primeiro, pela possibilidade de ter ali o pai no período do puerpério. O período do puerpério é um período delicado. 1 em cada 3 mulheres acabam tendo depressão pós-parto. É um momento de recuperação física.
bastante razoável, que seja um período em que haja a possibilidade de ter uma pessoa disponível ali, e na maior parte das vezes isso vai ser possível através da figura do pai. Então, os benefícios são bastante amplos de possibilidades que isso pode trazer. Fortalece aquela relação familiar para ter efeito ao longo do tempo, e, enfim, traz uma série de benefícios e está muito mais conforme a dinâmica social que nós esperamos hoje, não é? Que os homens também têm. Essa é uma questão. Os homens querem mais tempo de licença paternidade para estar mais tempo com os filhos. Então, aí nós temos um cenário bastante positivo. Agora, foram apresentados quase 100 projetos de lei para regulamentar a licença paternidade, fazendo uma ampliação do prazo. Uhum. Nenhum deles foi aprovado até hoje, nem apreciado, não é? Não houve uma votação, rejeitou, né? Não, a sociedade brasileira está rejeitando. Não houve isso, houve manobras ali dentro do processo legislativo para não haver uma votação em função de interesses outros aí. Tem uma resistência da iniciativa privada Sim. em relação à questão, né, do trabalho mesmo. Sim. Só que se a gente fizer uma análise dessa mudança social, mesmo hoje, mesmo sendo os cuidados inseridos à mãe, mesmo a amamentação, mas um recém-nascido hoje, ele causa impacto tanto na mãe e no pai. Eu conheço algumas situações do pai chegar muito cansado, porque não tem alternativa. Ele tem que ajudar a cuidar. Claro. E ele acaba dormindo mal, ele produz mais. Então, quer dizer, a iniciativa privada, ela tem que ter esse olhar também, tirar um pouco dessa resistência, que esse período vai favorecer também para aquele trabalhador ele voltar com a energia renovada. Ele vai produzir melhor após essa licença. 5 dias é muito pouco. Sim, sim. Veja, eu tenho um exemplo de um amigo meu, a filha dele nasceu ano passado e houve um problema lá no parto. A esposa, enfim, teve um problema de saúde, ficou hospitalizada, a criança. E ele teve lá os 5 dias de licença paternidade e acabou. A empresa pediu para ele voltar. Não é? E ele falou, olha, nunca fui tão pouco produtivo na minha vida como nesses dias, porque minha esposa estava internada, ainda teve um problema de saúde, assim que, no parto, na verdade, ela teve um problema, um sangramento, enfim. A criança ficou internada. E assim, a minha família estava lá. Minha filha, minha primeira filha estava no hospital, minha mulher estava lá e eu estava tendo que trabalhar. Que trabalho eu fiz nesses dias? Isso é verdade, não é? Outra coisa, a licença paternidade é um afastamento do trabalho previsível. Não é? Uhum. Quando a gente fala de ampliar a licença paternidade com 6 meses de antecedência, o empregador vai saber que está previsto ali o parto, não é? Da mesma forma que a empresa tem que se programar para férias de pessoas, vai usar a mesma estratégia para se programar para nascimentos. E outra coisa, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? A taxa de natalidade aqui no Brasil está 1,65 filho por mulher. Então, às vezes, se comenta como se as pessoas estivessem tendo filhos o tempo todo. E isso não é verdade, não é assim que está a dinâmica social. Não é. Então, a verdade é que o impacto gerado pela licença paternidade na empresa, ele vai ser sempre diminuto, previsível e gerenciável. Outra coisa, o projeto de lei que nós estamos defendendo também cria o salário paternidade para fazer com que a Previdência Social reembolse a empresa por esse período, não é? Uhum. Que é o que acontece com a licença maternidade. Então, existe essa diferença também. A licença maternidade é a Previdência Social que paga, reembolsa a empresa, não é? Enfim, na prática é isso que acontece. Tecnicamente é um pouco mais complicado, mas acho que não vem ao caso aqui de explicar. A licença paternidade não, é a empresa que paga. Esses 5 dias, hoje são pagos pela empresa. Então, claro, quando fala em ampliar a licença paternidade, o empresário ele pode pensar, tá, mas eu vou ter que pagar mais dias então? Não, o que nós estamos defendendo é que se crie uma equivalência à licença maternidade, que a licença paternidade também seja remunerada, para que haja um aumento no tempo da licença paternidade, minimizando o impacto no setor privado e, ao mesmo tempo, criando aí uma equivalência maior com a licença maternidade. Veja, nós sabemos que é impossível hoje, do ponto de vista social, político no Brasil, equiparar a licença maternidade e paternidade. Infelizmente, não há ambiente político para isso. Uhum. Esse projeto de lei que está aí é para ampliar para 30 dias, mas já é um avanço. 30 dias é 6 vezes mais. Nossa,
É um aumento de 600% no tempo da licença paternidade, não é? Então, parece, mesmo assim, é difícil politicamente tramitar esse projeto. E aí que vem a importância de organizações como a nossa, outras que também trabalham associadas a essa pauta, não é? De ter uma especialização, de dialogar com os parlamentares, de dar subsídio técnico e possibilitar que haja um debate legislativo adequado, não é? Porque nós estamos aí 35 anos de Constituição e não temos uma lei que regulamenta a licença paternidade até hoje. Está lá nas disposições transitórias da Constituição. 35 anos já... Inclusive, o Supremo Tribunal Federal julgou, né, uma omissão do Congresso Nacional, reconheceu que o Congresso Nacional, nesse caso, não cumpriu um dispositivo que está na Constituição, que era regulamentar a licença paternidade, e deu um prazo aí que está valendo de 18 meses para o Congresso Nacional votar. Então, organizações como a nossa têm essa capacidade de fazer com que o debate político aconteça de verdade, não é? E isso vai trazer um grande benefício social. A licença paternidade, ela é um benefício direto, é um tempo que aquela família vai estar com a criança, é um dinheiro que sai da Previdência Social e que entra diretamente no bolso das partes interessadas, sem intermediários, ou seja, a pessoa vai receber o salário, paternidade correspondente ao período da licença, a empresa vai ser reembolsada, beneficiários diretos sem intermediários, é o tipo de benefício que funciona muito bem, tem muitos estudos aí que mostram os benefícios. Né? E faz parte de benefícios para a primeira infância. Então, também uma outra importância de organizações como a nossa é trazer esse agrupamento de dados e criar argumentação que leva ao convencimento no fundo, dos políticos, né? Que são as pessoas que têm que votar e tomar as decisões. Então, ao automático, as coisas não acontecem, não é assim que funciona o debate político. Né? Às vezes as pessoas pensam que as coisas vão acontecendo. Não, existem pessoas que fazem, organizações que fazem com que as coisas aconteçam. O que não tem ninguém cuidando são projetos que estão parados, que não são debatidos, e que vão ficar engavetados no fim das contas. Então, a missão da nossa organização é fazer com que os projetos de interesse das famílias, como a lei da licença paternidade, sejam realmente estudados, apreciados, votados. Né? Sem isso, não vai acontecer. Não vai acontecer. É assim que funciona. Muito grande. E é uma resistência não muito justificada. A gente sabe qual é, na prática, qual é mesmo o objetivo, mas não tem justificação, não cabe mais, não tem mais espaço, porque fica um discurso social muito contraditório, porque eu exijo que os pais cada vez mais sejam participativos, eu quero que você participe mais, porque fica aquele discurso do abandonador, porque ele não quer saber. Sim. Mas a gente não analisa que ele não consegue, que ele não tem como. Então, assim, principalmente nesse primeiro período, mas ele quer. Também atinge os pais solos, em alguns, hoje tem muita judicialização dessas situações, né, de homens que perderam suas esposas no parto e judicializam, e adoções também. Só que aí eu acabo, que hoje também é um grande questionamento social sobre a judicialização. Eu acabo transferindo para o judiciário essa análise, mas é uma análise caso a caso. É interessante esses casos que você mencionou, porque essa lei, esse projeto de lei da licença paternidade, então o que ele prevê? Caso haja, ele traz esses dispositivos específicos. Caso a mãe haja o falecimento da mãe, o que o legislador está propondo ali é que, nesse caso, o homem possa usufruir do tempo que seria correspondente à licença da mãe. Porque a criança precisa daquele cuidado. Então já seria um avanço que já resolveria o problema da judicialização, porque a judicialização vem para conseguir que ele tenha esse tempo. Imagina, tem um recém-nascido ali de 5 dias, aí ele tem que voltar a trabalhar. Não existe isso. É um equívoco, é uma maldade com a criança. É impossível que isso aconteça, não é? E aí vai fazer o quê? O pobre pai, que já está enlutado, ele vai ser demitido? Então, assim, é uma situação que não tem cabimento. Então, a lei, ela corrige, a proposta de lei, esse projeto de lei, propõe uma correção para isso. E também no caso de adoção, não é? No caso de adoção é super delicado. Vamos supor que se adota... Existe um desafio de adotar crianças que não são bebês recém-nascidos, crianças com mais de 10 anos de idade, por exemplo.
E muitas vezes o processo de adaptação dessa criança é difícil naquele novo seio familiar. Às vezes tem conflitos. Agora imagina, a criança chega naquela família, aí nem o pai nem a mãe vão ter tempo, tem que voltar a trabalhar. A probabilidade de sucesso dessa adoção diminui. Mas isso vai contra o interesse público. Estímulo para que as pessoas possam, os casais possam adotar, porque por benefício de ter a licença paternidade, de poder contar com aquele pai naquele período. É uma questão assim, por isso que é difícil você entender essa resistência de aprovação de uma coisa tão importante, né, de uma visão muito, muito. Eu queria usar uma palavra, mas que não me cabe. Mas é uma visão de curto prazo, assim, focada em mas vai gerar alguma dificuldade. Bom, mas pensa a sociedade, todos esses fardos que nós colocamos em cima da paternidade. Isso gera muito mais problema de longo prazo. Às vezes o que a gente precisa é olhar um pouco para o lado, olhar para o futuro, investir nas crianças, investir na paternidade é do interesse público. É isso que vai fazer a sociedade se desenvolver, gerar e formar as próximas gerações, não é? Então, não existe o futuro sem isso. O que é mais importante na sociedade do que cuidar das pessoas? Existe alguma atividade mais importante na sociedade do que cuidar das pessoas? O que é mais importante do que as pessoas? Dinheiro? Sei lá. Não tem nada mais importante do que as pessoas. Esse é o ponto. Nós estamos falando aqui das tarefas mais importantes que existem na sociedade e que precisam ser valorizadas. E uma forma de valorizar é reconhecer em lei o direito do exercício disso de uma maneira que seja conforme as necessidades reais das famílias e das pessoas, não é? E hoje, infelizmente, a licença paternidade tá para trás. Não tá legal, não. Não, é impressionante. Assim, Rodolfo, você semeou coisas muito importantes na nossa mente agora, sabe? Foi muito bom te ouvir. Né? A gente tem sempre um outro conceito, porque a gente pensa só mesmo no reflexo do trabalho, no reflexo laboral. É muito bom a gente poder ter a consciência também de ONGs, de projetos como o seu, tão importantes para colocar em pauta não só uma militância familiar, mas práticas ativas que possam trazer retorno. E aí, eu gostaria aqui de agradecer a sua presença, mas antes disso, eu gostaria que você pudesse dizer como que nós podemos ajudar o seu projeto. Existe alguma maneira que nós podemos participar, auxiliar nesse projeto, nessas ONGs? Você pode falar para a gente? Olha, nós somos uma ONG, uma associação, não? Então tem várias formas de se envolver. Eu vou dizer duas coisas concretas. Bom, três coisas concretas, né? Uma delas é divulgar o nosso trabalho, né? Quem tiver interesse, oportunidade de seguir a nossa rede social, sempre sai bastante conteúdo interessante, não é? A gente tem... Eu acho que as pessoas consideram interessante também porque vários conteúdos já viralizaram, né? O perfil teve oportunidade de crescer, sempre tem bastante engajamento. E, então a gente fica bastante animado, feliz com isso, né? Por um lado. Uma parte da nossa missão é promover o debate público e a reflexão sobre família. Então, na medida em que você segue, divulga para amigos, familiares, para, enfim, pessoas conhecidas, está ajudando a cumprir uma parte da nossa missão, que é fazer com que a conversa sobre família seja uma das prioridades na sociedade. Imagina, se a conversa sobre família fosse prioridade na sociedade, será que nós já não teríamos uma licença paternidade muito maior e mais adequada ao nosso momento? Tenho certeza disso. Então, essa é a primeira forma. Segunda forma de fazer isso daí. Nós estamos aí agora, estamos no ano eleitoral, né? Nós estamos envolvidos na política, nós vamos em breve lançar um documento de sugestões para candidatos. Em 2022 nós lançamos, por ocasião da eleição presidencial, aí era um trabalho mais focado, né? Conversamos com as campanhas, das principais campanhas, né, de candidatos a presidente. Só que agora o Brasil tem praticamente 5.600 municípios, não é? É impossível chegar
a todos esses lugares, né? Um a um. Não existe. Então, nós vamos fazer uma chamada aí para divulgar propostas para as famílias, para candidatos a prefeito. E pode ser uma ocasião muito interessante para as pessoas que querem fazer um trabalho voluntário, um trabalho de divulgação. O que eu posso fazer com o candidato, meu candidato? Eu vou lá, vou levar aqui essas propostas aqui do Family Talks. Isso vai ser muito legal de fazer. Nós vamos fazer esse trabalho. Isso vai ser lançado agora no mês de maio. Quem seguir o nosso perfil vai ficar. Porque, veja, às vezes, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós estamos em diálogo com as principais campanhas. Numa cidade grande como São Paulo, não tem como, né, um cidadão, vou lá falar com um candidato a prefeito. Cara, isso não é acessível. Mas a maior parte das cidades do Brasil não são cidades grandes como São Paulo, são cidades muito pequenas. E nessa cidade, eu sou de uma cidade do interior do Paraná, bem pequena. Nessas cidades, qualquer cidadão consegue acessar o candidato a prefeito. Sim. Então, até tem, eu acho que isso até é positivo para o civismo. Ouvi. Pois é, então. Minas Gerais é o estado com mais municípios do Brasil, 800 municípios, né? Minas Gerais, e muitos desses são pequenos municípios. Existe essa grande proximidade das pessoas. Então, o que nós queremos fazer é também ajudar as pessoas a se aproximarem da política, mas de uma forma saudável e construtiva. Um pouco dar um espaço e condições para as pessoas conseguirem fazer. Porque, claro, é muito difícil, né? Alguém vai chegar hoje à noite e vai bolar propostas para um candidato a prefeito. Esse é um trabalho complicado de fazer. Mas nós somos profissionais, nós estamos aqui com esta missão, nós dedicamos o nosso tempo a isso, naturalmente. Então, é uma forma de levar sugestões importantes para as famílias, para os candidatos. Então, essa é a segunda forma. Então, seguir o nosso conteúdo, divulgar para amigos, naturalmente se envolver nesse voluntariado que nós vamos lançar para divulgação dessas propostas, enfim, não é? E, por fim, claro, uma ONG sempre vive de doações, não é? Nós vivemos de doações, nós existimos porque existem pessoas que, em primeiro lugar, sonham com um país melhor para as famílias, que sabem o valor das famílias e que generosamente contribuem com o nosso trabalho. É isso. Seguindo o nosso perfil, ali tem esses links também. Pode parecer que não, mas uma forma muito importante de participação social é através dessas estruturas associativas. Você pode colaborar com o seu tempo ou com recurso. Faz diferença, sim. Ah, não tenho muito dinheiro. Bom, tudo bem. A maioria das pessoas não tem muito dinheiro. Mas esse trabalho, essa união das pessoas faz. Nós somos prova viva de que isso é possível. É possível. Então, nós convidamos aí para quem tiver interesse a fazer muita coisa. Nossa, é isso. Muito. Eu achei essa visão do interior. Eu sou de Minas, eu sou de Ouro Preto, então eu sei Olha aí. municípios muito pequenos, às vezes com uma consciência. E hoje, só que a rede social, ela é ampla. Então, parabéns pelo projeto. Conte conosco para divulgar. Eu te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite de falar sobre um assunto tão importante. Você trouxe muitas sementes boas. A gente precisa mesmo semear esses pequenos pensamentos que trazem grandes resultados, grandes ações. E parabenizá-lo pelo projeto. E muito obrigada. Conte sempre conosco. Estou também à disposição sempre que você precisar. Eu é que agradeço, uma grande satisfação estar conversando contigo, com seus seguidores. Espero que tenha fomentado boas reflexões e seguimos à disposição juntos aí para construir soluções para as famílias, que é um pouco do nosso trabalho, é um pouco do seu trabalho. É para isso que nós estamos aqui e vale a pena. Vale sim. Forte abraço. Agradecer a presença das pessoas que estiveram aqui conosco na live. Vai ficar salvo e vamos lá seguir o perfil, vamos divulgar, vamos difundir informação em prol da família de uma forma no contexto geral. Forte abraço. Muito obrigado. Boa noite. Bom descanso para todos.